Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Hoje, dia 16 de setembro de 2024, segunda-feira, aonde a igreja vive Santos Cornélio e Cipriano, Papa e Bispo mártire. Alegrem-se nos céus os santos que seguiram os passos de Cristo. Por seu amor derramaram o próprio sangue, por isso com ele exultam eternamente. Hoje celebramos Cornélio e Cipriano, os quais, vivendo no século III, foram martirizados na defesa da fé e na unidade da Igreja. Cornélio, Papa de 251 a 253, posicionou-se com a misericórdia em favor dos que fraquejaram na fé em meio às perseguições. Teve como colaborador o amigo Cipriano, bispo que organizou a igreja na África e nos deixou preciosos escritos sobre o culto cristão. A celebração desse dia desses dois santos nos faz recordar a comunhão da igreja em todos os cantos do mundo em vista da propagação do Evangelho de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Deus, o mundo tanto amou, que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre a vida eterna. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali há um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça esse favor, porque ele estima muito o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos,
hoje, nessa segunda-feira, dia 16, somos confrontados com uma questão interessante. Não sei se deu para você perceber. Porque o centurião do Evangelho não foi pessoalmente ter com Jesus, mas preferiu mandar mensageiros com um pedido de cura para o seu servo. O centurião nos responde essa pergunta na passagem do Evangelho: nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo ficará curado. Meus queridos irmãos, o centurião, ele possuía a virtude da fé. Não sei se você percebeu isso. Ele acreditava que Jesus poderia fazer esse milagre se estivesse de acordo com a sua divina vontade. Então, o que foi que permitiu o centurião? A fé. A fé permitiu ao centurião acreditar que onde quer que Jesus esteja, ele poderia curar o seu doente, seu servo doente. O centurião acreditava, meus queridos, que nenhuma distância poderia impedir ou deter o Cristo de fazer sua obra de salvação. E isso nos deixa um grande exemplo, porque muitos de nós ainda temos dúvida que Jesus pode fazer tudo em nossas vidas pela nossa fé, meu irmão. Aonde quer que Jesus esteja, apenas uma palavra, a vontade dele irá acontecer em nossa vida. Eu espero, meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos ter uma fé viva, uma fé desse centurião, desse pagão, que nós possamos ter um pouco desta fé, acreditar que Jesus pode realizar todos os milagres e prodígios em nossas vidas. Está faltando isso em cada um de nós, irmãos. Em nossas próprias vidas, nós somos chamados a ter esse mesmo tipo de fé. Há momentos em que somos testados, apesar que Jesus está distante e não ouve as nossas orações. Assim a gente pensa. No entretanto, a fé ilumina nossa mente e os nossos corações para que nós possamos acreditar que Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Em verdade, irmãos, a presença curativa de Jesus na Eucaristia é um lembrete de que Jesus está sempre conosco. Santo Agostinho, ele fala assim: com os olhos da fé acreditava nesta realidade. O que vemos é o pão e o cálice. Isso é, os nossos olhos nos mostram, mas o que mostra a nossa fé nos obriga a aceitar que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo. Então, assim, quero abrir esse parêntese, como todos os dias nós fazemos. Aqui eu te pergunto: você está entendendo o Evangelho do Senhor de hoje? Você está entendendo, compreendendo a exortação que o Senhor está nos dando hoje? Comenta aí. Comenta se você está entendendo ou não. E já peço a cada um
que possa também deixar os seus likes, os seus joinhas, o seu ok, que você possa compartilhar com os seus contatos, que vocês também possam ativar os sininhos das notificações. E se você, meu irmão, ainda não é inscrito, está esperando o quê para se inscrever? Para ajudar este canal a alcançar muito mais pessoas. Como a evangelização depende da tua boa vontade, meu irmão. Entre no canal do Diácono Paulo Santo. Passeie pelo canal, temos formações, temos tantas coisas interessantes, formações falando sobre a igreja, falando dos santos, dos títulos também de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Então eu te convido a você adentrar o canal e que você possa deixar seus likes lá em cada vídeo, que você possa comentar, que você possa se inscrever se não é inscrito, tá bom? E desde já que Deus te abençoe e te guarde, meu querido. Então, fechamos o parêntese e voltando para a reflexão desse dia de hoje, desse dia 16 de setembro de 2024, nessa segunda-feira, aonde nós estamos vivendo a 24ª semana do tempo comum. Vejamos bem, a fé ilumina nossas mentes, irmãos, para que nós possamos enxergar a presença de Cristo em nosso meio. Como o centurião, dizemos: não sou digno que entreis em minha morada. Da mesma forma, nos humilhamos diante do nosso Senhor e Salvador, e Ele ainda se aproxima para nos curar. Deixemos Jesus entrar em nossa alma, meu irmão. Deixe Jesus adentrar a sua alma, o seu interior. Deixa Jesus adentrar na sua escuridão para que Ele possa iluminar, meu irmão. Que a palavra do Senhor possa estar enraizada dentro de cada um de nós. Que a palavra do Senhor, meu irmão, te cure, te liberte, te salve nesse dia de hoje. Que a bondade de Deus recaia sobre você, a sua casa e a sua família. Então que nós possamos deixar Jesus entrar em nossa alma, em nossa morada, para curar e fortalecer a nossa fé, para que possamos, meus irmãos, continuar no caminho em direção à vida eterna. Então assim, meus queridos irmãos, o nosso foco é o céu, a nossa meta é a vida eterna. E para isso, nós necessitamos deixar Jesus, meus irmãos, adentrar em todo o nosso interior. Isso só depende de você, só depende de mim. Se nós quisermos mudarmos de vida, que nós possamos deixar Jesus transformar as nossas vidas. E que este Deus, meus irmãos, que é tão bondoso, Ele quer mudar totalmente o nosso interior, mas precisa do nosso sim. Então que o Evangelho do Senhor desse dia de hoje, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, possa nos conceder a alegria de sermos seguidores do Cristo e dizer para Ele: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeres apenas uma palavra e tudo se cumprirá em minha vida. Então assim, meus queridos irmãos, que a graça de Deus possa permanecer em nós, que a bondade de Deus recaia sobre nós, sobre as nossas casas, nossas famílias,
e que a poderosa mão do Altíssimo possa estar sobre cada um de nós nesse dia de hoje, e que esse Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre em nossas vidas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta.